Eu lembro exatamente da primeira vez em que senti, de forma nítida e real, que o Espírito Santo estava falando comigo. Não foi em um grande culto, nem em um momento de intensa emoção. Eu estava sentado na pequena varanda do meu apartamento, com uma xícara de café morno entre as mãos, olhando para um céu que parecia carregar a calma de um Deus que nunca tem pressa. Naquele dia, não havia música de fundo, não havia ninguém pregando. Apenas o som distante dos carros e o sussurro suave que me dizia para abrir minha Bíblia em Salmos 32:8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Naquele instante, compreendi que a voz do Espírito Santo não precisava de um palco, apenas de um coração disposto a ouvir. Enquanto eu meditava nesse versículo, percebi como muitas pessoas imaginam que falar com o Espírito Santo é um privilégio de alguns supercristãos ou de quem tem um chamado ministerial específico. Mas essa é uma das grandes mentiras que o inimigo planta para nos manter afastados dessa comunhão íntima. O Espírito Santo não é distante, nem reservado apenas para líderes, pregadores ou missionários. Ele é nosso conselheiro diário, aquele que Jesus prometeu enviar para estar conosco em todas as circunstâncias. João 14:26. E se você parar para pensar, a promessa é tão pessoal que parece escrita exclusivamente para você. Talvez você já tenha tentado falar com Deus, mas se sentiu como se estivesse conversando sozinho. Eu sei como é essa sensação. Em uma fase difícil da minha vida, quando tinha acabado de deixar um emprego em uma gráfica onde trabalhava há 7 anos, me vi sentado no sofá de casa, olhando para o teto e perguntando: Senhor, e agora? O silêncio parecia enorme, até que percebi que o problema não era a falta de resposta, mas o ruído dentro de mim. A vida agitada, as preocupações e a ansiedade criavam uma barreira que abafava a voz suave do Espírito Santo. Foi nesse período que entendi. Falar com ele exige mais do que palavras. Exige entrega. E é aí que quero te convidar a refletir. Quando foi a última vez que você simplesmente se calou diante de Deus? Não para pedir, não para reclamar, mas para ouvir. Porque diferente das pessoas ao nosso redor, o Espírito Santo não compete com o barulho da nossa mente. Ele fala baixo, não porque seja tímido, mas porque deseja que você se aproxime. Em Provérbios 8:34 está escrito: Feliz é o homem que me ouve, velando dia a dia às minhas portas, esperando às ombreiras da minha entrada. Isso significa que falar com ele é também esperar. É valorizar o silêncio tanto quanto a fala. Quando comecei a mudar a minha postura, percebi que o Espírito Santo usava diferentes formas para me responder. Às vezes, era um versículo que saltava aos meus olhos durante a leitura bíblica. Outras vezes, era uma lembrança de algo que eu havia aprendido anos antes. Houve até ocasiões em que uma frase dita por alguém no mercado ou no ponto de ônibus vinha como resposta direta a uma oração que eu havia feito. E quanto mais eu percebia esses detalhes, mais entendia que ele estava sempre presente. Quero que você saiba que falar com o Espírito Santo não é uma experiência mística distante, mas uma jornada prática e constante. Significa acordar e dizer: Bom dia, Espírito Santo, antes mesmo de olhar o celular. Significa pedir direção antes de tomar decisões importantes e agradecer quando as coisas dão certo e até quando parecem dar errado, porque ele sempre vê além do que você enxerga. Filipenses 4:6 nos lembra: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Agora, talvez você esteja pensando: mas eu não tenho tempo para orar longamente todos os dias. Deixe-me dizer algo. O Espírito Santo não mede sua devoção pelo cronômetro, mas pela sinceridade. Uma conversa curta, mas genuína, pode mudar o rumo do seu dia. Lembro-me de uma amiga, a Patrícia, de 34 anos, professora de música, que me contou que suas conversas com Deus muitas vezes aconteciam entre uma aula e outra. Ela dizia: Eu fecho os olhos por alguns segundos,
Respiro fundo e digo: Espírito Santo, me guia agora. E mesmo com a rotina agitada, ela experimentava respostas e direções claras. Outro ponto importante é entender que a nossa comunhão com o Espírito Santo é construída com constância. Assim como uma amizade se fortalece com encontros frequentes, essa relação cresce à medida que você reserva tempo para ele. No início, pode parecer estranho, como se estivesse falando sozinho, mas com o tempo, você perceberá que existe uma troca real. Ele responde, ele direciona, ele consola. E eu quero que você perceba que ao longo dessa caminhada, haverá dias em que vai parecer que não há resposta. E tudo bem. É nesses momentos que a fé se torna ainda mais valiosa. O 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Isso também vale para o que ouvimos. Mesmo quando o silêncio parecer ensurdecedor, confie que Ele está trabalhando. Talvez hoje seja o momento em que você precisa desacelerar, desligar as distrações e dizer, fala comigo, Espírito Santo, eu quero te ouvir. E ao fazer isso, não se surpreenda se, de repente, um versículo vier à sua mente ou uma paz inexplicável invadir o seu coração. Esse é Ele respondendo. Você precisa entender que o Espírito Santo deseja falar com você de forma pessoal, não de maneira genérica. Ele conhece cada detalhe da sua vida, desde os momentos que você acha que ninguém vê, até aqueles segredos que você mesmo não gosta de revisitar. É por isso que, quando você se abre para Ele, não está conversando com alguém distante ou indiferente, mas com o Consolador que Jesus deixou para estar com você todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. A sua conversa com o Espírito Santo não precisa começar com frases ensaiadas. Na verdade, quanto mais simples, melhor. Pense em como fala com um amigo próximo. Você não fica escolhendo palavras difíceis para impressionar, certo? É exatamente assim que deve ser com ele. Quando você diz, Espírito Santo, estou cansado, ou Espírito Santo, me ajuda a entender o que fazer, está abrindo a porta para que ele atue. Mas existe algo que muitos não percebem. Falar com o Espírito Santo não é apenas pedir, é também alinhar o coração com a vontade de Deus. E isso nem sempre vai na direção dos nossos desejos imediatos. Às vezes, Ele vai te mostrar que o não de hoje é o sim perfeito de amanhã. O problema é que nós temos pressa, mas Ele trabalha no tempo certo. E quando você aprende a confiar nesse tempo, a ansiedade perde força e a paz começa a reinar. Quero que você faça um exercício simples. Da próxima vez que estiver caminhando, dirigindo ou até lavando a louça, fale algo para o Espírito Santo. Pode ser um agradecimento, uma dúvida ou até um pedido de perdão. Depois, silencie por alguns instantes. Esse espaço de silêncio é como abrir um campo fértil para que ele plante algo no seu coração. E o incrível é que muitas vezes você só vai perceber a resposta horas depois, quando estiver fazendo outra coisa. Um exemplo que me marcou foi o de um senhor chamado Joaquim, de 62 anos, aposentado, que me contou que aprendeu a conversar com o Espírito Santo durante suas caminhadas matinais. Ele disse que no início se sentia meio estranho, falando sozinho pela rua. Mas com o tempo percebeu que aquelas conversas transformavam seu humor, clareavam suas decisões e, mais do que tudo, traziam uma sensação de companhia constante. Ele me disse, eu comecei falando com ele e percebi que, de alguma forma, ele também falava comigo. Às vezes por meio de lembranças, às vezes por uma paz que eu não sabia explicar. Você também pode viver isso. Não importa sua idade, profissão ou o quanto você acha que já sabe sobre Deus. O Espírito Santo quer estar no seu cotidiano. Ele quer que você perceba que a vida com Ele não se limita a momentos de culto, mas se estende à cozinha, ao trabalho, à fila do supermercado, ao trânsito. E quando você perceber que essa conversa é contínua, vai notar que as respostas começam a aparecer de maneiras inesperadas. É como se você colocasse óculos espirituais que revelam o agir de Deus em cada detalhe.
Um versículo que parecia comum de repente ganha vida. Uma música que você ouve no rádio se torna uma mensagem direta para o seu coração. Até mesmo uma situação difícil pode se transformar em um testemunho poderoso. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Você está recebendo este conteúdo porque acredito que Deus tem algo especial para fazer na sua vida. E se essa mensagem já está tocando seu coração, quero te pedir duas coisas. Primeiro, se inscreva no canal. Não estou dizendo isso por formalidade, mas porque cada novo vídeo que você receber pode ser uma nova oportunidade para fortalecer sua caminhada com Deus. Assim como o Espírito Santo fala de diferentes formas, ele também pode usar esses conteúdos para te alcançar exatamente no momento certo. Segundo, quero que você interaja com este vídeo de forma diferente do que está acostumado. Em vez de apenas comentar Amém ou Glória a Deus, conte nos comentários uma situação em que você sentiu que o Espírito Santo falou com você. Pode ser algo simples ou grandioso, mas compartilhe. Quando você escreve seu testemunho, não apenas fortalece sua própria fé, como também inspira outros que podem estar precisando dessa confirmação. E lembre-se, ao contar sua história, você está permitindo que o agir de Deus transborde para outras vidas. É assim que formamos uma comunidade viva que não se limita à tela, mas se estende para a vida real. Quando você decide abrir o coração para o Espírito Santo, algo começa a mudar de dentro para fora. Não é como uma reforma rápida e superficial. É como uma transformação profunda que atinge cada área da sua vida. E o mais impressionante é que muitas vezes você percebe essa mudança nos detalhes. Uma nova paciência para lidar com pessoas difíceis, um discernimento mais aguçado nas decisões ou uma paz que permanece mesmo em meio à tempestade. Um dos testemunhos que mais me marcou foi o de Helena, uma enfermeira de 45 anos que por anos viveu carregando mágoas de uma traição no passado. Ela dizia que orava, mas nunca conseguia se libertar daquele peso. Um dia, enquanto ouvia uma pregação sobre o Espírito Santo, algo dentro dela foi quebrado. Ela se lembrou de Efésios 4, 31, 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E naquele momento, entendeu que não conseguiria perdoar com suas próprias forças. Ela pediu ao Espírito Santo que a ajudasse e, pouco a pouco, começou a sentir que aquele peso estava sendo retirado. Hoje, ela diz que vive mais leve e que seu relacionamento com Deus ganhou um novo sentido. Outro exemplo é o de Renato, um jovem de 28 anos que trabalhava como designer gráfico. Ele vivia numa rotina intensa, sempre correndo atrás de prazos e projetos, e isso o afastou da sua vida espiritual. Um dia, depois de um problema sério de saúde, ficou internado por quase uma semana. Foi nesse período, sozinho no quarto do hospital, que ele começou a conversar com o Espírito Santo todos os dias, como se estivesse conversando com um amigo. Ele contou que sentia uma paz inexplicável, mesmo sem saber qual seria o resultado dos exames. E o mais surpreendente é que, após receber alta, decidiu reorganizar sua vida e incluir momentos diários de oração e leitura bíblica. Hoje, ele diz que entende a diferença entre apenas acreditar em Deus e viver guiado pelo Espírito Santo. Essas histórias me lembram que a presença do Espírito Santo não é limitada por lugar ou circunstância. Ele pode falar com você no trânsito, no trabalho, no quarto, no hospital ou até no momento mais simples do dia. O importante é estar sensível à sua voz. E isso, meu amigo, é algo que se aprende com prática e constância. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente que as coisas estão fora de controle. Pode ser uma crise familiar, financeira ou emocional. Quero que você saiba que, assim como Jesus acalmou a tempestade no mar da Galileia, Marcos 4:39, o Espírito Santo pode trazer calma para a sua alma.
Ele pode não remover a tempestade imediatamente, mas vai te ensinar a atravessá-la com firmeza e esperança. E não se engane, falar com o Espírito Santo não significa que você nunca vai enfrentar dificuldades. Significa que, mesmo no meio delas, você não estará sozinho. Romanos 8:26 nos lembra: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, até nas orações mais confusas, quando você não sabe o que dizer, Ele já está falando por você. Eu mesmo já vivi momentos assim. Em uma fase difícil, quando parecia que todas as portas estavam fechadas, me ajoelhei e disse apenas: Espírito Santo, eu não sei o que fazer. Foram poucas palavras, mas a resposta veio na forma de uma paz que me fez levantar e continuar. E dias depois, a solução chegou de uma maneira que eu jamais teria imaginado. Você também pode experimentar isso. O segredo é não se limitar a falar com o Espírito Santo apenas em momentos de crise. Quanto mais você cultivar essa conversa diária, mais fácil será reconhecer sua voz quando precisar tomar decisões rápidas ou enfrentar desafios inesperados. E lembre-se, não existe fórmula mágica para falar com Ele. A chave é sinceridade. Seja honesto sobre o que sente, mesmo que seja raiva, dúvida ou cansaço. Ele não se ofende com a sua transparência. Pelo contrário, é nesse espaço que ele age com mais poder. O Espírito Santo não atua apenas no íntimo de uma pessoa. Ele também é capaz de transformar relacionamentos e restaurar conexões que pareciam quebradas para sempre. Quando sua presença se manifesta, ele muda a atmosfera, dissolvendo mágoas e despertando perdão onde antes havia distanciamento. Lembro de um caso marcante que me contou o Sérgio, um técnico de informática de 39 anos. Ele vivia um conflito intenso com o pai havia mais de uma década. Discussões antigas e palavras duras criaram um abismo entre os dois. Sérgio dizia que, mesmo quando tentava se aproximar, algo sempre o fazia recuar. Mas tudo mudou em um retiro espiritual. Durante um momento de oração silenciosa, ele sentiu o Espírito Santo lembrando-o de Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Sérgio disse que chorou como não chorava há anos e, ao voltar para casa, procurou o pai. O primeiro encontro não foi perfeito, mas foi o início de uma reconciliação que hoje é completa. Outro testemunho poderoso é o da Vanessa, de 31 anos, gerente de uma pequena cafeteria. Ela enfrentava problemas constantes entre os funcionários, discussões, fofocas e clima pesado. Mesmo tentando resolver de forma profissional, nada parecia funcionar. Um dia, lembrando do que havia aprendido sobre convidar o Espírito Santo para qualquer situação, decidiu orar dentro da cafeteria antes de abrir o estabelecimento. Começou a fazer isso todos os dias, pedindo que Deus trouxesse paz e unidade para aquele lugar. Poucas semanas depois, ela percebeu que as conversas negativas diminuíram. As pessoas passaram a se ajudar mais, e até os clientes comentavam sobre como o ambiente estava mais agradável. Ela me disse: eu entendi que o Espírito Santo não é só para a vida pessoal. Ele também pode estar no meu trabalho, influenciando tudo ao redor. E é exatamente isso que você precisa compreender. O Espírito Santo é capaz de estar em cada espaço que você permite. Se você levar sua presença para dentro da sua casa, ele vai agir nas conversas, nos conflitos e até nos momentos mais simples, como um jantar em família. Se você o convidar para o seu trabalho, ele pode abrir portas, dar estratégias criativas e até resolver problemas que pareciam sem solução. Em Atos 2, vemos que, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, não apenas transformou a vida individual de cada um,
mas também uniu aquele grupo, dando-lhes um propósito comum, e o resultado foi tão poderoso que milhares de pessoas foram alcançadas. Isso mostra que sua ação sempre vai além de nós mesmos. Ele quer nos usar para tocar outras vidas. Talvez hoje você esteja pensando em alguma relação que precisa ser restaurada, seja com um amigo, um parente ou até com um colega de trabalho. Eu quero te dizer, ore sobre isso. Peça ao Espírito Santo para ser o mediador, para colocar palavras certas na sua boca e abrir o coração da outra pessoa. Não subestime o poder que ele tem de mudar histórias. Vi isso acontecer também na vida de Marcos, um motorista de aplicativo de 42 anos. Ele contou que certa vez pegou uma passageira que estava chorando. Sentiu no coração que deveria perguntar se ela queria conversar. Aos poucos, ela começou a contar que estava vivendo um momento muito difícil e que não tinha esperança. Marcos disse que naquele instante pediu silenciosamente: Espírito Santo, me mostra o que falar. E as palavras vieram com naturalidade. No final da corrida, ela agradeceu dizendo que se sentia mais leve e que iria procurar uma igreja. Para Marcos, aquilo foi um lembrete de que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer lugar, para tocar corações. A presença do Espírito Santo não é limitada por paredes de templos. Ele atua nas ruas, nas empresas, nas escolas, nos hospitais e em qualquer espaço onde encontra alguém disposto a ser um canal. E isso inclui você. Manter a conexão com o Espírito Santo é como cuidar de uma chama acesa. Se você não a protege, ela pode enfraquecer com o vento das distrações diárias. Não é algo que acontece automaticamente, exige intenção e prática. E a boa notícia é que essa prática não é pesada nem impossível. Ela pode ser incorporada naturalmente à sua rotina. Uma das chaves para manter essa conexão é criar momentos de pausa durante o dia. Não precisa ser sempre um tempo longo de oração, embora isso seja muito bom quando possível, mas pequenos intervalos de consciência. Por exemplo, antes de começar um trabalho, você pode dizer: Espírito Santo, me ajuda a fazer isso da melhor maneira. Ao receber uma boa notícia, pode agradecer: obrigado, Espírito Santo, por essa bênção. Esses pequenos gestos mantêm seu coração sintonizado. Há pessoas que aprendem a reconhecer a voz do Espírito Santo justamente nesses momentos curtos. Foi o caso de Carolina, 29 anos, fisioterapeuta. Ela disse que, por muito tempo, achava que só ouviria Deus se estivesse em um culto ou em um momento de oração intensa. Mas quando começou a falar com ele durante suas atividades diárias, percebeu respostas nas formas mais simples. Um versículo que vinha à mente enquanto dirigia, um paciente que dizia exatamente a frase que ela precisava ouvir, ou até uma sensação forte de não faça isso antes de tomar uma decisão precipitada. E essa é uma característica marcante da voz do Espírito Santo. Ela é suave, mas firme. Não grita, não força, mas traz convicção. Como Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que quanto mais você se aproxima, mais clara essa voz se torna para você. Outra prática que ajuda muito é a leitura diária da palavra. Talvez você não consiga ler muitos capítulos por dia, mas até um pequeno trecho pode servir como alimento para sua alma. O Espírito Santo ama usar a Bíblia para falar, e muitas vezes ele vai destacar uma palavra ou frase que se conecta exatamente com a sua situação. Lembro de um testemunho de Silas, 54 anos, mecânico. Ele me disse que certa manhã, antes de ir para a oficina, abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu em Isaías 41:10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Naquele dia, ele recebeu uma ligação inesperada de um cliente reclamando de um serviço. Silas contou que no passado teria perdido a paciência, mas lembrando daquele versículo, conseguiu responder com calma e resolver o problema. Ele disse: se eu não tivesse lido aquela palavra,
Talvez tivesse estragado o meu dia e perdido o cliente. Reconhecer a voz do Espírito Santo também significa aprender a diferenciar entre o que vem de Deus e o que vem dos nossos próprios pensamentos ou emoções. Uma dica importante: a voz de Deus sempre estará alinhada com as Escrituras e produzirá paz, mesmo que traga correção. Já a voz da nossa carne ou do inimigo pode gerar ansiedade, pressa ou confusão. Por isso, não subestime o valor de pedir confirmação. Às vezes, você sente que Deus está direcionando algo, mas não tem certeza. Nesses casos, peça: Espírito Santo, confirma essa palavra para mim. Ele pode confirmar através de um versículo, de uma conversa ou até de uma circunstância que se encaixa exatamente com o que ele falou. E lembre-se, manter a conexão não significa viver o tempo todo em um estado de experiência espiritual intensa. Significa ter a consciência de que ele está presente, mesmo nas tarefas simples, e agir com essa certeza. É como ter um amigo ao seu lado o dia inteiro. Você não fala com ele o tempo todo, mas sabe que ele está ali e que pode chamá-lo a qualquer momento. O Espírito Santo não apenas reage às nossas situações, ele também nos prepara antes mesmo de elas acontecerem. Essa é uma das formas mais surpreendentes de experimentar a sua presença. Perceber que ele já estava agindo nos bastidores muito antes de você entender o que estava acontecendo. Muitas vezes, essa preparação vem na forma de um alerta interior. Pode ser um pensamento persistente, uma sensação de que algo precisa ser feito ou evitado, ou até um sonho que no momento parece aleatório, mas depois se revela profético. É como se ele estivesse posicionando cada peça no tabuleiro da sua vida para que no momento certo tudo se encaixe. Um exemplo forte disso é a história de Daniel, 37 anos, motorista de caminhão. Ele me contou que numa noite sentiu fortemente que deveria revisar o veículo antes de sair para uma viagem, mesmo já tendo feito a checagem no dia anterior. Durante a inspeção extra, descobriu um problema grave nos freios. Ele disse: se eu tivesse ignorado aquela voz, poderia ter sofrido um acidente fatal. Para Daniel, não foi sorte, foi a proteção direta do Espírito Santo, que já sabia do perigo e o avisou. Outro testemunho é o de Larissa, 26 anos, estudante de enfermagem. Ela acordou certa madrugada com uma inquietação e decidiu orar por um amigo que não via há semanas. Horas depois, recebeu a notícia de que ele havia sofrido um acidente de moto exatamente no horário em que ela estava orando. Felizmente, ele sobreviveu e tempos depois disse a ela: eu não sei explicar, mas naquele momento senti uma paz e uma força para aguentar até a ambulância chegar. Larissa tem certeza de que foi o Espírito Santo que a despertou para interceder naquele momento crítico. Essas experiências nos mostram que ele não está limitado ao tempo como nós estamos. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã com a mesma clareza. Por isso, confiar em suas direções é tão importante, mesmo quando não entendemos de imediato o motivo. A Bíblia está cheia de exemplos desse tipo de orientação antecipada. Em Atos 8, o Espírito Santo disse a Filipe para se aproximar da carruagem do eunuco etíope. Filipe não sabia o que iria acontecer, mas obedeceu e isso resultou na conversão daquele homem. Muitas vezes, obedecer antes de entender é o passo que abre a porta para milagre. No dia a dia, essa sensibilidade pode se manifestar de formas simples. Pode ser um impulso de ligar para alguém, mudar seu trajeto habitual ou até guardar silêncio em uma conversa. Pequenas obediências podem evitar grandes problemas ou abrir oportunidades inesperadas. Eu mesmo já vivi algo assim. Certa vez, estava indo para uma reunião de trabalho e senti que deveria levar comigo um documento que teoricamente não seria necessário. No meio da reunião, surgiu uma questão que só poderia ser resolvida com aquele papel. Foi um detalhe, mas me mostrou como o Espírito Santo pode cuidar até das coisas que parecem pequenas demais para serem importantes. Mas aqui vai um ponto essencial.
Para reconhecer esses direcionamentos, é preciso cultivar um coração disposto a obedecer rapidamente. Muitas vezes, a gente quer entender tudo antes de agir, mas o Espírito Santo trabalha na confiança. Ele não vai sempre explicar cada passo. Ele quer que você aprenda a caminhar lado a lado com ele. E essa obediência rápida não é apenas para proteção. Ela também serve para preparação. O Espírito Santo pode te guiar a estudar algo, aprender uma habilidade ou fortalecer uma área da sua vida que, no momento, não parece urgente, mas que vai ser crucial no futuro. Pense no exemplo de José, no Antigo Testamento. Antes de a fome atingir o Egito, Deus já havia colocado José no lugar certo, com as habilidades certas para administrar os recursos e salvar vidas. Da mesma forma, o Espírito Santo pode estar te preparando agora para algo que ainda não aconteceu. Existem momentos na vida em que a batalha não é contra algo visível, mas contra o desânimo, o medo e a sensação de que nada vai mudar. É nessas horas que o Espírito Santo atua de forma poderosa, fortalecendo o nosso interior antes mesmo de mudar as circunstâncias externas. Ele nos prepara para suportar, resistir e até florescer em meio às tempestades. Muitas pessoas acreditam que a presença de Deus é mais evidente quando tudo está bem. Mas, na verdade, é nos dias mais escuros que o Espírito Santo se revela como nosso Consolador e sustentador. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança que ele produz não é uma emoção passageira. É uma força que nos mantém firmes quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Um exemplo disso é a história de Fabiano, 47 anos, professor de História. Ele passou por um processo doloroso de divórcio e durante meses sentia como se não tivesse energia para enfrentar a sala de aula. Certa noite, enquanto orava, leu Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. No dia seguinte, acordou com uma paz estranha, que não combinava com a situação que vivia. Ele disse, foi como se o Espírito Santo tivesse me dado fôlego novo, e aquele foi o ponto de virada para eu me reerguer. Outro testemunho marcante é o de Cíntia, 33 anos, assistente administrativa. Ela enfrentava uma doença crônica que a deixava debilitada e com dores constantes. Em vez de se afastar de Deus, decidiu intensificar suas conversas com o Espírito Santo. Começou a pedir não apenas pela cura física, mas pela força emocional e espiritual para lidar com cada dia. Ela contou que, em vários momentos, sentia como se fosse abraçada por uma presença invisível. E essa experiência a sustentava. Tempos depois, recebeu uma melhora significativa no quadro clínico. Ela diz, antes da cura física, eu já tinha sido curada por dentro. Esse fortalecimento interior é muitas vezes o primeiro passo para o milagre. Porque quando você está firme por dentro, as circunstâncias externas perdem o poder de te destruir. O Espírito Santo pode te preparar emocionalmente para enfrentar uma perda, profissionalmente para encarar um desafio ou espiritualmente para resistir a uma tentação. E essa preparação, muitas vezes, vem acompanhada de pequenos testes de obediência. Lembro-me de um relato de Paulo, 41 anos, vendedor autônomo. Ele contou que durante um dia de vendas fracas, sentiu que deveria oferecer um de seus produtos a um cliente sem cobrar nada. No início resistiu, pois estava contando com aquele dinheiro, mas decidiu obedecer. Dias depois, recebeu uma grande encomenda do mesmo cliente, que se tornou seu parceiro de negócios. Paulo disse, naquele momento, parecia um sacrifício. Depois percebi que era uma semente que o Espírito Santo me pediu para plantar. Essas histórias nos mostram que, quando respondemos rapidamente à direção do Espírito Santo, abrimos caminho para experiências que desafiam a lógica. E nem sempre
O milagre será algo grandioso aos olhos humanos. Às vezes, será a coragem para dar um passo que você nunca teria dado sozinho. Por isso, é importante que você aprenda a não adiar a obediência. Quando o Espírito Santo te direcionar, haja. Pode ser algo pequeno, como fazer uma ligação, enviar uma mensagem ou até mudar de rota. Esses atos aparentemente simples podem ser a chave para evitar um problema, restaurar um relacionamento ou receber uma oportunidade inesperada. Há algo profundamente inspirador em ver vidas que pareciam completamente sem direção se tornarem histórias de esperança e vitória. O Espírito Santo é especialista em reviravoltas. Não aquelas que acontecem por acaso, mas as que são resultado de uma caminhada de fé, obediência e transformação interior. Uma das histórias que mais me marcou foi a de Joelma, 52 anos, que trabalhava como cozinheira em um pequeno restaurante. Ela vivia sobrecarregada, cuidando sozinha dos filhos e enfrentando dívidas que pareciam impossíveis de quitar. Durante um culto, sentiu que o Espírito Santo lhe dizia para separar um valor específico e ajudar uma família vizinha que estava passando fome. No momento, ela hesitou, porque aquele dinheiro era parte do que tinha para pagar contas, mas, mesmo com medo, decidiu obedecer. Uma semana depois, o dono do restaurante anunciou que iria fechar o negócio e ofereceu a ela a oportunidade de assumir a cozinha para começar seu próprio empreendimento. Hoje, ela administra um buffet que sustenta sua família e ainda emprega outras pessoas. Outro testemunho vem de Roberto, 29 anos, que estava preso a vícios desde a adolescência. Após anos tentando mudar por conta própria, ele se rendeu completamente a Deus. Começou a passar tempo diário em oração, não pedindo apenas para se livrar do vício, mas para conhecer o Espírito Santo de forma íntima. Em uma dessas orações, sentiu uma força que descreveu como um vento que varreu de dentro para fora. A partir daquele dia, nunca mais sentiu a mesma compulsão. Ele sabe que foi um milagre, mas diz que a verdadeira transformação veio do relacionamento contínuo com o Espírito Santo, que o fortaleceu dia após dia. Essas mudanças radicais mostram que não importa quão difícil ou caótica seja a situação, sempre existe um caminho preparado por Deus. E o mais interessante é que muitas vezes esse caminho começa com passos pequenos, gestos de fé e obediência que parecem insignificantes no início. A Bíblia está repleta de exemplos disso. Pense em Pedro, que após uma noite inteira sem pescar nada, obedeceu à voz de Jesus e lançou as redes mais uma vez. Lucas 5, 4, 6. O resultado foi uma pesca tão abundante que as redes começaram a se romper. Essa história não é apenas sobre peixes, é sobre confiar e agir, mesmo quando a lógica diz que não vai funcionar. Eu mesmo já vi situações assim de perto. Certa vez, um amigo meu estava desempregado há meses e, em oração, sentiu que deveria oferecer trabalho voluntário em uma instituição de caridade. Poucas semanas depois, uma das pessoas que conheceu lá o indicou para uma vaga, que acabou se tornando seu emprego dos sonhos. O que parecia um ato de generosidade sem retorno se transformou em uma porta aberta que ele jamais teria imaginado. A chave está em compreender que o Espírito Santo não guia apenas para te tirar de problemas, mas para te posicionar em lugares e situações que vão cumprir o propósito de Deus na sua vida. Essa jornada pode incluir renúncias, ajustes e decisões que no momento parecem estranhas, mas que depois farão todo sentido. E quando olhamos para trás, percebemos que cada momento de obediência foi um tijolo colocado na construção de algo muito maior. É por isso que nunca devemos subestimar as impressões e direcionamentos que recebemos. O Espírito Santo sabe exatamente o que está por vir, e sua função é nos preparar, proteger e conduzir de forma perfeita. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que falamos até aqui.
Você viu como o Espírito Santo pode atuar na sua vida, transformando detalhes do cotidiano, fortalecendo você em provações e preparando caminhos que nem imaginava. Cada história, cada testemunho que compartilhei é prova de que Ele não está distante. Ele deseja caminhar ao seu lado todos os dias. E agora quero falar com você diretamente. Se algo neste vídeo tocou seu coração, saiba que esse é apenas o começo. A caminhada com o Espírito Santo é contínua e cada passo que você dá com fé abre novas portas, novas oportunidades e novas experiências de vida. Ele não apenas guia, ele transforma. Antes de terminar, quero te convidar de forma especial. Inscreva-se no canal, mas não quero que isso seja apenas um clique automático. Quero que você se torne parte desta comunidade que cresce a cada dia porque pessoas como você decidem compartilhar experiências, aprender juntas e apoiar umas às outras na fé. Aqui não é só sobre assistir a vídeos, é sobre viver cada ensinamento na prática e ver a mudança acontecer. E não pare por aí. Quero que você conte a sua história. Já sentiu a presença do Espírito Santo guiando você? Alguma situação em que ele atuou de maneira surpreendente? Compartilhe nos comentários. Pode ser algo pequeno ou grandioso. Cada relato fortalece outros corações, inspira fé e mostra que você não está sozinho. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisava encontrar hoje. Vou compartilhar mais um testemunho antes de finalizar. É o caso de Marina, 36 anos, professora de artes. Ela me disse que durante anos sentiu um vazio espiritual, mesmo frequentando a igreja regularmente. Um dia, resolveu ouvir e obedecer ao Espírito Santo de forma plena, sem restrições. Passou a reservar tempo diário para oração, leitura da palavra e discernimento das mensagens internas. Em menos de 6 meses, não só sentiu paz, mas começou a impactar positivamente colegas e alunos. Ela disse: "O Espírito Santo me mostrou que cada palavra que eu ensinava, cada gesto de paciência, podia transformar vidas. E isso mudou a minha própria vida também." Essa história reforça que a ação do Espírito Santo não se limita apenas à sua vida pessoal. Ela transborda e alcança todos ao seu redor. Cada decisão, cada atitude guiada por Ele se torna uma semente de mudança. Então, eu te convido mais uma vez. Inscreva-se e faça parte desta comunidade. Aqui, queremos ouvir você, celebrar suas conquistas e aprender com suas experiências. E mais importante, queremos que você viva a fé de forma real, prática e transformadora. Lembre-se sempre, não importa quão difícil ou inesperada seja a situação, o Espírito Santo está ao seu lado. Ele deseja falar, orientar, proteger e fortalecer você todos os dias. Confie na sua direção, obedeça aos seus impulsos e veja milagres acontecerem na sua vida de maneiras que você jamais poderia planejar sozinho. Seja corajoso em contar sua história nos comentários. Compartilhe o que você aprendeu com este vídeo, como se sentiu tocado e o que espera experimentar daqui para frente. Cada comentário é mais do que palavras digitadas. É parte de um movimento de fé, esperança e transformação. Concluindo, quero que você saia deste vídeo com uma certeza. O Espírito Santo deseja estar com você em todos os momentos, mesmo nos mais simples. Ele quer caminhar ao seu lado, guiar seus passos, preparar você para desafios e celebrar suas vitórias. Tudo o que Ele pede é um coração aberto e uma vontade sincera de obedecer. E assim, terminamos este vídeo com você mais próximo de sentir e reconhecer a voz do Espírito Santo em sua vida diária.